Você provavelmente cresceu ouvindo que a marca da besta seria um chip, um código de barras ou uma tatuagem visível na pele, e por anos a igreja vigiou a tecnologia errada. A verdade é que o maior engano do final dos tempos pode não estar naquilo que você segura, mas naquilo que corre dentro de você. Existe uma linha teológica profunda e perturbadora que sugere que o sinal não é financeiro, mas biológico, uma alteração na própria essência do que torna você um ser humano. Se a Bíblia afirma que a vida está no sangue, o ataque final do anticristo não seria contra a sua conta bancária, mas contra o seu DNA. O que está em jogo aqui não é apenas a capacidade de comprar ou vender, mas a preservação da imagem de Deus no homem. Esqueça o que lhe contaram sobre microchips superficiais. Estamos diante de uma ameaça que visa reescrever a criação divina, tornando a redenção impossível para quem aceitar essa troca. Imagine o cenário desolador e rochoso da ilha de Patmos, onde o apóstolo João, já idoso e exilado por causa da palavra de Deus, recebe a revelação mais aterrorizante e gloriosa de toda a história humana. Não se tratava apenas de um sonho distante, mas de uma experiência sensorial intensa, onde o céu se abriu e o futuro da humanidade foi desenrolado diante de seus olhos cansados. Em Apocalipse capítulo 13, do versículo 16 ao 18, João descreve uma tirania global imposta por uma segunda besta que obriga a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa. Durante séculos, estudiosos e fiéis olharam para essa passagem buscando sinais externos, tatuagens, códigos de barras ou microchips implantados sob a pele. No entanto, precisamos olhar com mais atenção para o termo original grego utilizado por João, a palavra charagma. Na antiguidade, isso representava uma imersão, uma escultura ou uma marca de propriedade inegável, muitas vezes feita incisivamente. Mas aí acontece o inesperado quando paramos para pensar: e se a tecnologia ou o método físico for apenas o veículo para algo muito mais profundo? E se a verdadeira marca não for apenas sobre comprar e vender, mas sobre alterar a própria essência de quem somos? A visão de João pode não estar nos alertando apenas sobre um sistema econômico opressor, mas sobre uma tentativa final de redefinir a humanidade, tocando naquilo que é mais sagrado e intocável em nossa constituição biológica e espiritual. Ao analisarmos a profecia com os olhos voltados para o que acontece hoje, percebemos que o inimigo sempre tentou imitar as obras do Criador. E a marca descrita no livro de Apocalipse, capítulo 13, pode ser a falsificação definitiva da aliança que Deus tem com o homem. A mão e a testa representam simbolicamente as ações e os pensamentos, a vontade e o intelecto. Mas a profundidade da profecia sugere uma entrega total. Se considerarmos que o corpo é o templo do Espírito Santo, conforme escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, qualquer marca que viole esse templo deve ser algo que penetre nas fundações desse edifício sagrado. A leitura atenta nos leva a questionar se o sinal é algo que fica sobre a pele ou algo que passa a correr dentro do corpo, mudando a estrutura interna do ser humano. A insistência do texto sagrado em dizer que ninguém podia comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, indica um controle absoluto, não apenas financeiro, mas biológico, onde a própria existência da pessoa depende dessa integração com o sistema da besta. Estamos falando de uma corrupção que vai além da lealdade política. É uma questão de pertença ontológica. A besta não quer apenas o seu dinheiro ou a sua obediência externa. Ela deseja, através desse sinal, reivindicar a propriedade sobre a sua vida, e para isso ela precisa atingir o que sustenta essa vida.
E então, diante dessa possibilidade assustadora, a sabedoria descrita no versículo 18: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Ganha uma nova camada de significado. O número 6 é biblicamente associado ao homem criado no sexto dia e representa a imperfeição humana em contraste com o 7, o número da perfeição divina. Uma trindade de 6 pode simbolizar o esforço máximo do homem sob influência satânica para alcançar a divindade ou a imortalidade por meios próprios, sem Deus. Se a marca da besta estiver ligada ao sangue ou à genética, isso representaria o auge da rebelião humana, a tentativa de recriar a vida, de melhorar a obra de Deus, introduzindo uma semente estranha na linhagem humana. João viu um tempo onde a humanidade cruzaria uma linha sem volta, aceitando uma modificação que a tornaria irreconhecível aos olhos do Criador. Portanto, a visão em Patmos não foi apenas um alerta sobre um ditador mundial, mas uma advertência cósmica sobre a preservação da nossa identidade como seres criados à imagem e semelhança de Deus. O que João viu foi o momento em que o homem, seduzido pela promessa de segurança e evolução, entrega sua própria humanidade em troca de sobrevivência, aceitando em si mesmo algo que o separa eternamente da redenção. Para compreendermos a gravidade de uma alteração no sangue, precisamos voltar aos fundamentos estabelecidos na lei de Deus, onde o sangue nunca foi tratado como um simples fluido biológico, mas como o veículo da própria vida. Em Levítico, capítulo 17, versículo 11, o Senhor declara de forma taxativa: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Esta afirmação não é poética, é uma lei espiritual e física absoluta. Deus estabeleceu que o sangue carrega o fôlego de vida, a animação da alma, e é por isso que ele é o único elemento capaz de fazer expiação, ou seja, de cobrir o pecado. Quando olhamos para a estrutura complexa do sangue, vemos que ele transporta oxigênio, nutrientes e defesa para todo o corpo, mas espiritualmente ele carrega a identidade da criatura. Desde o crime de Caim, quando Deus disse em Gênesis capítulo 4, versículo 10, que a voz do sangue de Abel clamava desde a terra, entendemos que o sangue tem voz, tem memória e tem um valor inestimável para o Criador. Se a marca da besta visa atingir o homem de forma irreversível, não haveria alvo mais estratégico do que o sangue, pois corromper o sangue é corromper a própria vida e a capacidade de redenção que está atrelada a ele. Só que havia um problema escondido nessa trama maligna. O sangue humano carrega uma herança. A proibição de comer sangue, repetida diversas vezes nas Escrituras, inclusive no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, serve para proteger o ser humano de se contaminar ou de tentar absorver a vida de outra criatura de forma indevida. O sangue define a linhagem e a espécie. Ao longo da história da redenção, vemos uma batalha constante pela pureza da linhagem que traria o Messias. O sangue de Jesus, derramado na cruz, é chamado de precioso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, justamente porque era um sangue puro, sem a mancha do pecado original, capaz de redimir a humanidade. Agora, imagine um cenário onde o inimigo, sabendo que não pode vencer o sangue de Cristo, tenta poluir o sangue da humanidade restante para que ela não possa mais ser redimida. Se a vida da carne está no sangue, introduzir um elemento estranho
artificial ou demoníaco nessa corrente sanguínea seria, efetivamente, mudar a natureza da vida que ali habita. Isso transformaria o ser humano em um híbrido, em algo que já não corresponde inteiramente ao projeto original de Gênesis, tornando a expiação impossível, pois a expiação é feita para o homem criado por Deus, não para uma criatura geneticamente ou espiritualmente adulterada. Essa perspectiva nos faz olhar para a marca, não como um simples selo de lealdade, mas como uma iniciação ritualística e biológica. Satanás sempre desejou ser como Deus, e se Deus criou o homem e soprou nele o fôlego de vida, o diabo, em sua imitação grotesca, pode tentar oferecer uma nova vida, uma atualização, através da alteração sanguínea. A promessa da besta pode vir disfarçada de cura, de longevidade ou de aprimoramento, apelando para o desejo humano de vencer a morte sem precisar de Deus. Mas, ao aceitar essa intervenção no sangue, o indivíduo estaria, na verdade, aceitando uma nova paternidade. Assim como somos redimidos pelo sangue de Jesus e nos tornamos filhos de Deus, a aceitação do sangue contaminado ou da marca que altera a vida interna poderia selar a filiação com a besta. O sangue é o registro da aliança. Temos a nova aliança no sangue de Cristo. A marca da besta seria, portanto, a anti-aliança, um pacto de morte selado na própria fisiologia do portador, impedindo-o de clamar pelo sangue do Cordeiro, pois sua própria essência teria sido irrevogavelmente comprometida e entregue ao sistema do anticristo. Existe um padrão assustador nas Escrituras que nos ajuda a iluminar o futuro. E ele se encontra nos primórdios da humanidade, em um evento que muitos preferem ignorar pela sua complexidade e horror. Em Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4, a Bíblia relata que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O resultado dessa união proibida entre seres celestiais caídos e mulheres humanas foi o nascimento dos nefilins, ou gigantes, homens de renome e violência. Mas o detalhe crucial está no versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Note a expressão toda a carne. Não se tratava apenas de pecado moral, como roubo ou mentira. Havia uma corrupção da matéria, da biologia, da carne. A semente humana estava sendo misturada, adulterada, criando uma geração híbrida que não portava mais a imagem pura de Deus. O dilúvio, portanto, não foi apenas um ato de julgamento por causa da maldade, mas uma intervenção cirúrgica necessária para preservar a linhagem humana pura, através da qual o Messias viria. Noé foi escolhido não apenas porque era justo moralmente, mas porque era perfeito em suas gerações, indicando uma integridade genética e genealógica. Jesus, em sua onisciência, traçou um paralelo direto entre esse tempo sombrio e os dias que antecederiam a sua segunda vinda. Em Mateus capítulo 24, versículo 37, ele alerta: "E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem." Precisamos nos perguntar, o que caracterizava os dias de Noé, além de comer, beber e casar? Era a presença de uma corrupção sistemática da natureza humana, uma tentativa de misturar o que é natural com o que é proibido. Se a marca da besta nos tempos finais seguir esse mesmo padrão, estamos falando de um retorno à tentativa de hibridização. Assim como no passado, os anjos caídos tentaram poluir a semente humana para impedir o nascimento do Salvador no fim dos tempos, a estratégia pode ser poluir a semente humana para impedir a salvação dos homens. A mistura agora pode não ser através de casamentos físicos com anjos, mas através de uma ciência avançada e obscura, a farmaqueia mencionada no Apocalipse,
que introduz mudanças no código da vida, repetindo o pecado de Gênesis 6 em uma escala global e tecnológica. O objetivo permanece o mesmo: tornar a humanidade algo diferente do que Deus criou, algo que Deus não pode redimir porque não é mais inteiramente humano. Essa conexão com os dias de Noé lança uma luz perturbadora sobre a profecia de Daniel, capítulo 2, versículo 43, onde o profeta descreve o último reino como sendo feito de ferro misturado com barro. Como viste o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. A frase misturar-se-ão com semente humana sugere que um dos componentes dessa mistura não é humano. Estamos vendo aqui uma profecia direta sobre a alteração da linhagem humana nos últimos dias. Se a marca da besta for o selo dessa mistura, ela representa a aceitação final dessa corrupção antiga. Aqueles que receberem a marca estarão efetivamente repetindo o erro da geração do dilúvio, escolhendo uma evolução ou uma união proibida que promete poder e vida eterna, mas que entrega apenas monstruosidade e condenação. O paralelo é claro e aterrorizante. O que começou em Gênesis com a invasão da ordem divina, termina em Apocalipse com a tentativa final de apagar a imagem de Deus no homem. E a chave para isso pode estar, mais uma vez, na alteração da carne e do sangue. Para decifrarmos a verdadeira intenção por trás da marca da besta, precisamos recuar até o momento exato onde a guerra pela humanidade foi declarada, no Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo após a queda do homem, Deus profere uma sentença que define todo o curso da história. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Preste muita atenção na palavra semente. No original hebraico, o termo é zera, que significa descendência, prole, ou em termos biológicos modernos, genética. Deus estava anunciando que haveria um conflito perpétuo entre duas linhagens distintas. O inimigo entendeu ali que a sua destruição viria através de um ser humano, nascido de mulher, de carne e osso. Desde aquele instante, a estratégia de Satanás deixou de ser apenas tentar o homem ao pecado moral e passou a ser uma obsessão por destruir, corromper ou impedir o surgimento dessa semente prometida. Ele tentou eliminar a linhagem de Caim a Sete, tentou matar os meninos no Egito, tentou destruir a casa real de Davi e, finalmente, tentou matar o menino Jesus em Belém. Mas aí acontece o inesperado na estratégia maligna. Cristo venceu. Ele nasceu, viveu sem pecado, morreu e ressuscitou, esmagando a cabeça da serpente. Porém, se a vitória de Cristo é inquestionável, por que o inimigo continua lutando? Porque ele sabe que, embora não possa mais impedir a primeira vinda do Messias, ele pode tentar impedir a eficácia da salvação para a humanidade restante. Se ele não pôde corromper a semente que era Cristo, ele agora volta toda a sua fúria para corromper a semente que resta na terra, nós. A inimizade continua. O alvo agora é desfigurar a humanidade de tal forma que ela deixe de ser a semente da mulher e passe a ser a semente da serpente. A marca da besta surge então como a consumação dessa guerra genética e espiritual. Ao aceitar essa marca, o ser humano estaria, simbolicamente e talvez literalmente, trocando de lado nessa guerra ancestral, rejeitando a herança de Eva e aceitando a herança do dragão. Não é por acaso que o Apocalipse chama o anticristo de a besta. Ele é a representação máxima da natureza animal e caída, desprovida da imagem divina.
Essa batalha milenar nos ajuda a entender por que a advertência contra a marca é tão severa. Em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 a 11, é dito que quem receber a marca beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre. Nunca houve uma punição tão definitiva para um pecado cometido na terra. Isso sugere que receber a marca não é um simples deslize momentâneo, mas uma transição de estado. É o momento em que a semente da mulher decide se fundir com a semente da serpente. A guerra declarada no Éden chega ao seu clímax aqui. O diabo, em seu ódio profundo contra a obra-prima de Deus, quer provar que pode refazer o homem à sua própria imagem distorcida. Se ele conseguir convencer a humanidade a alterar sua própria essência vital, o seu sangue, o seu código, ele terá alcançado sua vingança final: povoar o inferno com criaturas que um dia foram amadas por Deus, mas que se tornaram irreconhecíveis. A inimizade do Éden não é uma lenda antiga. É a chave mestra para entendermos o perigo real e biológico que a marca representa nestes últimos dias. Aprofundando ainda mais neste mistério, precisamos compreender a doutrina do parente redentor, uma lei fundamental no Antigo Testamento que prefigura a obra de Cristo. Em Levítico, capítulo 25, versículos 25 e 48, a lei estabelecia que, se alguém empobrecesse e perdesse sua herança ou liberdade, apenas um parente próximo, alguém do mesmo sangue, teria o direito legal de resgatá-lo. Isso não era apenas uma regra social, mas uma sombra profética. Para salvar a humanidade, Deus não poderia enviar um anjo ou criar um novo ser do nada. O Salvador precisava ser um de nós. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, está escrito: "E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo." Jesus precisou se tornar carne e sangue, 100% humano, para ter o direito legal de nos resgatar. A nossa salvação depende inteiramente do fato de que Jesus é nosso irmão na humanidade, compartilhando da nossa natureza, mas sem o pecado. Só que havia um problema escondido nessa lógica perfeita de redenção, um ponto fraco que o inimigo quer explorar. Se a salvação depende de sermos parentes de Cristo, compartilhando a mesma natureza humana que ele assumiu, o que acontece se um ser humano alterar deliberadamente essa natureza? Se a marca da besta introduz uma modificação no nível do sangue ou do DNA, transformando o homem em algo híbrido ou aprimorado, além dos limites divinos, essa pessoa tecnicamente deixa de ser puramente humana. Ela se torna uma nova espécie, e se ela não é mais inteiramente humana, o sacrifício de Cristo, que foi feito por homens e mulheres, descendentes de Adão, pode não mais se aplicar a ela. O parente redentor resgata parentes. Se você altera o que você é, você rompe o laço de parentesco com o Salvador. É por isso que a marca é imperdoável. Não é porque a graça de Deus é limitada, mas porque o receptor da marca se coloca voluntariamente fora da categoria de ser redimível. Ele deixa de ser o próximo de Jesus e passa a ser próximo da besta. Essa perspectiva aterrorizante reforça a sacralidade do nosso corpo e do nosso sangue. Deus desenhou o ser humano com limites precisos, e dentro desses limites habita a promessa da vida eterna. O sistema do anticristo virá com promessas sedutoras de evolução, de transcender as fraquezas humanas, de vencer doenças através de modificações internas. Mas o preço oculto é a perda do direito de resgate. O sangue inocente de Jesus foi derramado para cobrir a descendência de Adão. Quando alguém aceita o sinal da besta, está declarando que não precisa desse sangue inocente, pois escolheu um novo sangue, uma nova vida oferecida pelo sistema do mundo. É uma troca trágica.
A imortalidade artificial e temporária da besta, em troca da imortalidade gloriosa e eterna oferecida pelo Cordeiro. A pureza da nossa linhagem humana não é apenas uma questão biológica, é uma questão teológica de vida ou morte. Manter-se humano, como Deus nos criou, é o pré-requisito para sermos salvos pelo homem Jesus Cristo. Qualquer coisa além disso é terreno proibido, onde a redenção não pode entrar. Chegamos agora ao coração do ataque satânico, a destruição da Imago Dei, a imagem de Deus. No sexto dia da criação, conforme narrado em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. De todas as criaturas do universo, apenas o ser humano carrega essa honra distinta. Somos como estátuas vivas que representam a autoridade e o caráter do Criador na Terra. O corpo humano, portanto, é sagrado não por ser matéria, mas por ser o suporte dessa imagem divina. Satanás, que caiu por querer ser igual a Deus, odeia o ser humano porque, ao olhar para nós, ele vê o reflexo daquele que ele não pode vencer. A marca da besta, descrita em Apocalipse 13, é a tentativa final de vandalizar essa imagem. É como se um artista invejoso pegasse a obra-prima de outro e jogasse tinta sobre ela, ou tentasse esculpir seus próprios traços por cima. O anticristo quer colocar a sua própria imagem, o seu próprio nome ou número sobre a criação mais preciosa de Deus. E então, no templo, uma descoberta muda tudo quando percebemos que o templo não é apenas um prédio de pedra em Jerusalém. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A profecia de que o abominável da desolação se assentaria no lugar santo pode ter um cumprimento duplo e assustador. Sim, pode haver um terceiro templo físico, mas o templo supremo é o corpo humano. Se a marca da besta é algo que entra no corpo e altera o sangue ou a mente, então a abominação desoladora está sendo colocada dentro do próprio santuário de Deus, que somos nós. O anticristo deseja se assentar no trono do seu coração e da sua biologia, governando a vida a partir de dentro. Isso seria a profanação definitiva. Aceitar a marca é permitir que um ídolo seja erguido no lugar onde apenas o Espírito Santo deveria habitar. É entregar a chave do santuário interior para um usurpador que vem apenas para roubar, matar e destruir. Essa falsificação suprema é vendida ao mundo como progresso. A ideia de que o homem pode ser mais do que humano, de que podemos nos tornar deuses através da tecnologia e da ciência, é a mentira mais antiga da serpente repaginada para o século XXI. Sereis como Deus. A marca será o selo dessa promessa vazia. Ela dirá ao mundo: vocês não precisam mais da imagem de Deus. Vocês podem ter a imagem da besta que é poderosa, moderna e eterna. Mas a realidade é que essa alteração apaga os traços do Criador na criatura. Aquele que recebe a marca perde a sua identidade original. Ele se torna uma cópia barata, uma falsificação grotesca que não tem lugar no reino dos céus. A batalha final não é por territórios geográficos, mas pelo território do corpo e da alma humana. Deus quer preservar a sua imagem em nós, para que possamos refletir a sua glória eternamente. O inimigo quer apagar essa imagem para que sejamos lançados na escuridão eterna junto com ele. A escolha de não receber a marca é, fundamentalmente, a escolha de permanecer humano, de permanecer templo, de permanecer fiel àquele que nos desenhou com tanto amor e propósito.
Diante de um cenário tão avassalador, onde a tecnologia e as trevas parecem cercar a humanidade por todos os lados, surge a esperança inabalável que distingue o verdadeiro cristão do restante do mundo: a promessa da redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 23, descreve um sentimento que ecoa no peito de cada um de nós. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Existe um gemido interior, uma consciência de que a nossa estrutura atual é frágil e passageira. Mas a resposta de Deus para essa fragilidade não é uma modificação tecnológica ou uma marca que nos prenda a este mundo caído. A resposta divina é a glorificação. Enquanto a besta oferece uma melhoria corrupta que escraviza o homem à terra, o Criador promete uma transformação gloriosa que nos habilita para os céus. A marca da besta é uma tentativa desesperada de impedir o inevitável: que os filhos de Deus recebam corpos incorruptíveis, semelhantes ao de Cristo ressurreto. A batalha pelo sangue e pela carne humana é, no fundo, uma disputa sobre quem define o nosso futuro físico e espiritual. O inimigo quer marcar a carne para a destruição. Deus selou o espírito para a ressurreição. E então, no templo da história, uma descoberta muda tudo quando olhamos para o fim do livro. Em Apocalipse capítulo 15, versículo 2, João vê algo extraordinário. E vi um como mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Perceba que eles não são descritos como vítimas ou refugiados, mas como vitoriosos. Eles venceram a marca não pela força dos seus braços, mas pela fidelidade ao Cordeiro. A vitória sobre a tentativa de corrupção genética e espiritual do anticristo reside na certeza de que nosso selo é superior. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, somos informados de que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Este selo é a antítese perfeita da marca da besta. Enquanto a marca é externa, forçada e traz morte, o selo do Espírito é interno, gracioso e garante a vida. O Espírito Santo, habitando em nós, é a garantia, o penhor da nossa herança, assegurando que mesmo que este corpo mortal seja destruído ou perseguido, a nossa essência pertence a Deus e será restaurada em uma glória que a mente humana não consegue sequer imaginar. A proteção contra a marca, portanto, não é apenas fugir de um chip ou de uma vacina, mas estar tão cheio do Espírito de Deus que qualquer oferta de outra vida se torna repugnante e inaceitável. Essa jornada nos leva à conclusão profética descrita em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 53, onde o mistério final é revelado. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. A resposta definitiva de Deus para a tentativa de hibridização satânica é a ressurreição. O diabo oferece uma eternidade sintética na terra. Deus oferece uma eternidade real no céu com um corpo novo. Aquele que resiste à marca da besta está, na verdade, declarando que confia no projeto original de Deus e aguarda a atualização que virá do alto, não de um laboratório ou de um decreto governamental. A inimizade que começou no Éden termina com a vitória esmagadora da semente da mulher. O sangue puro de Cristo não apenas nos lavou dos pecados, mas comprou para nós o direito a uma nova existência, onde não haverá mais dor, nem morte, nem clamor. Manter o sangue e a fé incontaminados neste tempo de engano é o maior ato de adoração que podemos oferecer.
Enquanto o mundo corre atrás de segurança na marca da besta, os eleitos olham para cima, sabendo que a sua redenção se aproxima, prontos para trocar a mortalidade pela vida eterna, mantendo-se firmes como a propriedade exclusiva do Senhor dos Exércitos. Diante de um alerta tão sério, não podemos permanecer em silêncio. Precisamos ser atalaias. Confirme sua inscrição agora para unir-se a este propósito de vigilância e verdade. Essa mensagem é urgente para as nossas famílias, então compartilhe com quem você deseja ver protegido. E quero muito ler a sua visão. Escreva nos comentários se você acredita que a humanidade já está sendo preparada para essa mudança irreversível. Sua experiência enriquece nosso estudo.